Daniel 3, nós leremos do versículo 1 até o versículo 6. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei levantou. E o verso 6 diz: qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Senhor, nós já oramos ao Senhor e entregamos a nossa vida no teu altar. E o nosso coração está ansioso para que o Senhor fale conosco nesta hora. E eu me entrego, ó Pai, nas tuas mãos como instrumento, para que o Senhor me use conforme o teu querer. Então somente isso que eu quero. Nada mais do que isso, Senhor. Para mim importa, senão que o Senhor me use como lhe aprouver. E assim seja feita a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é interessante a maneira como algumas pessoas que passam pela nossa vida nos marcam e também são marcadas por nós. A gente certamente poderia trazer agora à memória vários nomes, várias pessoas que fizeram parte da nossa infância, ou talvez adolescência ou juventude, que passaram por nós e exerceram talvez uma influência significativa, agradável, boa para o nosso coração. Enfim, gente que se fez presente. Temos uma enorme dificuldade, às vezes, de associar a presença de Deus nos momentos que a gente passa de dificuldade, de luta e de aflição. Deus é aquele que não somente passa por nós, mas está em nós, é um Deus presente. Mais do que, de repente, um amigo que você teve na infância, do que alguém que marcou a sua vida, de alguém que foi presente na sua vida e que fez uma diferença no seu comportamento, na sua maneira de ser, de agir, de viver. E você poderia trazer aqui a memória, como eu disse, várias pessoas, mas existe alguém, e esse alguém é Deus, que é um Deus presente. No entanto, a gente muitas vezes não consegue perceber isso, especialmente quando atravessamos pelo vale e pelos montes. É muito bom você admitir que Deus é Deus presente e você associa essa presença dEle nas horas de alegria, nas horas de conquistas, nas horas de prazer. Mas o que pensar quando vêm as lutas, os problemas, as dificuldades? A gente sabe que a nível de teologia, a teologia da prosperidade tentou incutir nas pessoas, configurando a ideia de um Deus que a Bíblia não diz. E aí, em consequência, eles mostram e pregam algo que Deus nunca prometeu. Afirmam algo que Deus nunca afirmou. E em alguns momentos fazem até da nossa vida cristã como se ela fosse uma apólice de seguros. Então, ser cristão seria o melhor negócio na face da terra. Você está isento, você está imune de doenças, dificuldades, de lutas, de problemas. E você, acima de tudo, você tem a imunidade também nas lutas e nas provas. Na verdade, não é bem assim. Quando a gente vence, a gente entende que é Deus que está no controle.
E quando nós não vencemos? Como é que você e eu lidamos com o fracasso, com algumas dificuldades, com algumas lutas, com algumas decepções? Daniel é um livro que tem provocado interesse e conflitos no decorrer da história da interpretação da Bíblia Sagrada. Talvez não tenha um livro tão difícil quanto este de interpretação. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para esse livro e ele serve como inspiração para o nosso coração, como alento, como encorajamento, esse mesmo livro ele tem servido para provocar alguns questionamentos, como a segunda parte dele. Se você olha para Daniel, a primeira parte, você vê ali experiências que Deus dá a ele, Daniel, e aos seus colegas, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de Nabucodonosor, de Belsazar e de Dario, basicamente. Mas na segunda parte do livro nós temos uma dificuldade teológica enorme, porque ele entra numa matéria chamada apocalíptica. E aquilo que está por vir, que diz respeito ao futuro, nem sempre a gente entende e compreende na proporção que Deus revelou na sua palavra. Mas eu queria pensar na primeira parte, em especial nessa parte que nós lemos, esse texto sagrado. O que ocorre aqui é tão somente um decreto, que o rei tinha poder para fazê-lo, onde ele reúne pessoas de todas as línguas do seu reino, para prestar homenagem aos deuses da Babilônia. E o decreto era esse. Ele fez uma imagem, e essa imagem ela possuía, na nossa linguagem, nosso português, em torno de 30 metros de altura. Eu não sei, aqui talvez tenha uns 10 metros, ou 15, não sei. Então seria 30 metros, só o dobro ou o triplo disso aqui que você está vendo em termos de altura. E 3 metros de largura. E essa imagem era toda folheada de ouro maciço. Então é algo assim, uma construção extraordinária, fenomenal. E essa estátua, de longe, ela reluzia. Quando o sol batia sobre ela ao meio-dia, no campo de Dura, essa imagem provocava um brilho enorme, de tal maneira que pessoas de lugares distantes poderiam olhar para aquela imagem e vê-la. E a ideia era, o decreto era, que quando os sons de foles, de buzinas e etc. fossem tocados, que o povo na mesma hora se prostrasse e adorasse aquela imagem que era a imagem do próprio rei Nabucodonosor. E ele faz uma proposta para os irmãos de Daniel, os amigos dele. Olha, vocês também têm que fazer parte desse processo aí, desse decreto. E fez uma ameaça terrível a eles. E a resposta que o rei tem é essa: ó rei, quanto a isto, não necessitamos de te responder. E eles dizem com muita ousadia e fé: se o nosso Deus, a quem servimos, nos quer livrar, Ele o fará da fornalha de fogo e das tuas mãos. Mas se Ele não quiser livrar, nós não vamos cair nessa. A gente não vai prostrar. Queridos, a resposta que eles dão ao rei simplesmente demonstra que eles seriam colocados em uma extrema dificuldade, cujo preço final poderia ser a morte, e uma morte brutal. Eles seriam lançados na fornalha ardente. E o que eu chamo a atenção aqui, o que me percebo aqui, é que há uma consciência de Daniel e desses jovens quanto a um Deus presente. E que é essa consciência que nessa noite nós queremos compartilhar com o seu coração. Nós estamos aqui nesse lugar, domingo após domingo, louvando, adorando, consagrando, servindo, por causa de um Deus que é presente. Eu não sei qual tem sido a sua experiência nesse sentido. Se de fato você tem sentido aqui um Deus presente, que tem tratado com o seu coração, com as suas motivações, com os seus traumas, com os seus problemas, com os seus erros e com os seus acertos.
Mas eu sei que esse Deus é presente. E eu queria pensar sobre isso, então, nessa noite, com você, sobre esse Deus que é presente. Deus é presente, ou está presente, nas decisões difíceis que nós tomamos. Meus irmãos, a minha e a sua vida, certamente é uma vida marcada por decisões e atitudes. Nem sempre, porém, a gente decide com muita facilidade, não é verdade? Especialmente quando a decisão envolve ou se veste de uma importância maior e de uma complexidade maior. Você pensa mais, você avalia mais para ver se é possível tomar uma decisão. Aqui existe um decreto e existe uma decisão que é tomada. E o decreto é: todos deveriam obedecer. Uma multidão estava ali. E certamente, irmãos, multidão que era proveniente de vários lugares, diferentes culturas e credos religiosos. Mas ali estava a multidão, mas também estavam 3 hebreus, que faziam toda a diferença em meio à multidão. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles faziam parte do governo do rei. Mas quando todos se prostravam diante daquela imagem, eles não se prostravam. E aí os invejosos de plantão logo correram para falar ao rei, a fim de que eles recebessem uma punição. Naquele dia não era muito raro, ou não era muito difícil ver o quanto o rei levava a sério os seus decretos. Então os rebeldes certamente seriam punidos. Se você ler a Bíblia, Jeremias fala, por exemplo, de Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo por causa da rebeldia deles. E o fato é que a fornalha estava pronta. E dessa vez, por alguma razão que nós não sabemos explicar, esse rei mandou aquecê-la 7 vezes mais do que o normal. De tal forma que quando aqueles que se aproximavam daquela fornalha já eram mortos. Tamanha era o fulgor e o calor que ela brotava dali. E o texto fala que o rei ficava a uma distância segura para ver as pessoas que ali eram jogadas morrer. Era uma crueldade sem precedentes, sem limite. E esses homens recebem uma outra chance para que eles não fossem lançados na fornalha. E eles dão a resposta ao rei. E a resposta é essa: olha, nós não vamos prostrar. Fique sabendo tu, ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não, nós não iremos prostrar. Em outras palavras, queridos, aqueles jovens mostram ao rei que aquele momento ali não era um momento para discussão, mas para ação. E quantas vezes eu e você nos perdemos em uma decisão, porque nós deixamos de refletir, ou então a gente começa a discutir demais, a falar demais. E talvez nessas horas a gente não tenha nem condição de ouvir Deus falando conosco. Em muitas situações, em muitos momentos, nós temos que parar para ouvir Deus. E nós somos acostumados a falar. Por isso, Tiago fala que todo homem seja tardio para falar, tardio para irar, pronto para ouvir. A gente faz o contrário. A gente é pronto para irar. A gente é pronto para falar. A gente é tardio para ouvir. E aqueles homens, eles dizem ao rei: nós não iremos prostrar. Isso aqui não se trata de uma discussão. Aqui é uma questão de ação. E eles então aprenderiam que o Deus de Daniel, o rei, e desses 3 homens, poderiam revelar para ele muito mais do que um sonho, mas mostrar coragem e persistência em um momento de dificuldade. Porque Deus é presente nas decisões difíceis que nós tomamos.
Irmãos, há momentos que nas provações a gente enfrenta, e muitas delas, eu diria para você, a melhor coisa a fazer é calar a nossa voz. Como Elias, por exemplo, atravessou naquele vale. Ele vai para a caverna para tentar fugir de Deus, para desistir da vida. E ele tem um encontro com Deus. O que eu acho curioso é sempre isso. Quando Asaf vai ao templo para despedir de Deus, ali Asaf tem um encontro com Deus. Quando Elias vai para a caverna para fugir de Deus, ali de fato ele tem um encontro com Deus. E talvez seja essa a razão pela qual Davi disse: Senhor, para onde me ausentarei da tua face? Para onde fugirei da tua presença, ó Senhor? E ele coloca situações adversas que eu e você poderíamos entrar, mas ali o Senhor Deus vai estar presente. Eu não sei se você está passando nessa semana ou nesses dias por uma situação dessa, que você precisa tomar uma decisão, e junto com ela, uma atitude, e talvez estejamos perdidos. Eu queria dizer para o seu coração: o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abednego, é o Deus do hoje. E Ele vai dar ao seu coração a resposta certa, no momento certo. Creia nisso. Porque Deus é presente nas provações que enfrentamos. E a melhor coisa que nós fazemos é calar a nossa voz e ouvir a voz de Deus. Irmãos, Jesus foi alguém que pregou, que anunciou o reino de Deus. Mas diz a palavra, chegando a sua hora, Ele calou a sua boca. E eu quero perguntar para o texto, o que é que nós aprendemos com isso? E eu sou levado a concluir que Jesus quis nos ensinar, e ensinar ao mundo, que muitas coisas a gente resolve, é no silêncio, é calando a nossa voz, e tentando ouvir a voz de Deus. A gente fala muito, queridos. E como diz o livro de Provérbios, no muito falar, a gente acaba pecando. A gente acaba precipitando. E Jesus faz isso diante de várias situações, inclusive diante de Pilatos. Quando ele pergunta: Jesus, o que é a verdade? Jesus não deu uma resposta para Pilatos. Jesus mostra para mim e para a sua vida, que a nossa vida, que o nosso ministério não é calcado na demanda. Frequentemente, eu e você somos levados a viver uma vida de demanda. A gente tem necessidade da resposta para tudo, de explicar tudo. Nem Deus fez isso, querido. E há momentos em que eu e você vamos ter que parar para ouvir a voz de Deus. E ver o quanto Ele está presente nos momentos que nós talvez não imaginamos. E aí o texto diz que eles foram amarrados para serem lançados na fornalha. E diz que ela estava aquecida mais do que o normal. Que o seu calor matava os soldados, queriam lançá-los para dentro. Mas de alguma forma, eles conseguiram jogar os três para dentro do fogo. E depois o rei diz no final, no verso 23 ao verso 25, ele fala: esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses.
Queridos, a grande lição aqui é que eu e você temos que aprender, não somos nós que vamos dar resposta para o mundo. Quem responde, quem se cuida disso, não é eu e você. Isso é tarefa de Deus e Ele vai fazer. E aí tem muitas mulheres morrendo porque não conseguem mostrar aos seus esposos a verdade. Faz isso não. Não leva o lado do negócio da discussão. Viva apenas a verdade, de tal forma que o seu esposo veja. Quantos pais sofrem porque não conseguem ensinar aos seus filhos? Talvez essa é a hora de ouvir Deus falando no seu coração. Talvez o seu método, a sua estratégia está errada. E Deus quer te ensinar algo novo. Mas Ele é o Deus presente. E nas minhas e nas suas decisões, Ele nunca esteve ausente. O texto fala que o rei fica perplexo com o que ele vê. Ora, lançamos nós 3 homens. E eu vejo 4 homens soltos, livres. E o pior, né? Passeando. E o quarto homem ali, ele tem uma semelhança curiosa. É semelhante ao Filho dos deuses. Queridos, por que será que esse rei reconhece essa quarta figura num aspecto divino? Sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela nunca passou e jamais passará desapercebida. Quando Deus quer manifestar a sua glória, não há ninguém que seja capaz de impedir isso acontecer. O Deus presente, que se manifesta, Ele o faz de uma forma clara e verdadeira. Frequentemente, nós somos afligidos. Em alguns casos, irmãos, pessoas negam a Deus e o seu poder diante das aflições. Mas o fato é que Deus está presente. Aí você fala assim, gente, mas o que aconteceu comigo? Depois que eu tomei a decisão de professar a minha fé, de se batizar, é agora e agora mesmo eu estou enfrentando, mas é muito mais lutas. É mais ou menos igual aquele provérbio, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Nós não estamos entendendo o que é que Deus quer tratar com o nosso coração muitas vezes. Então, diante do imprevisível, daquilo que foge ao meu controle, daquilo que foge ao seu controle, nós somos levados a questionar muitas vezes as coisas numa lei de causa e efeito. Ou seja, será por que eu estou passando por isso? Já perguntou isso para o seu coração já? Quantas vezes? A gente acha que a coisa é que o mundo inteiro conspirou contra nós. Que existe uma orquestração do mal contra a nossa vida. E de repente a gente não atende que aquelas coisas são necessárias, porque Deus quer produzir na minha e na sua vida um caráter diferente. Porque nem sempre a gente é capaz de compreender de maneira madura a pedagogia de Deus para tratar a nossa vida, queridos. A gente deve entender que o nosso caráter é fortalecido, ele cresce, quando a gente é capaz de responder com maturidade e confiança diante das fortes aflições que podem ameaçar as nossas vidas. Vamos falar de ameaça. Não nos faltam ameaças. Talvez é o problema impossível com a família. Talvez as duras relações com essa família. Talvez a traição de uma amizade. Talvez uma doença inesperada. Uma coisa que eclodiu, que você não viu nascer, não sabe de onde veio talvez, mas de repente eclodiu na sua vida e te faz perturbar tremendamente. E em alguns momentos você não tem condição de tomar uma decisão. Talvez uma dificuldade financeira, você não sabe por quê, você está no fundo do poço. Você descuidou-se dessa área, se envolveu em algumas dívidas, e você descontrolou toda a sua vida e colocou em xeque a sua família. E nessa hora de decisão, a grande pergunta, onde está Deus?
Onde está o Deus de Elias? Queridos, diz o salmista, Deus é presente. E Deus está presente. Nas dores, no luto, nas lágrimas, nas vitórias, nos acertos. Deus está presente nas decisões difíceis que nós tomamos. Você crê nisso? Amém? Então, nessa semana mesmo, se você for deparado com uma situação dessa, diga assim para o seu coração: por que estás abatido, ó minha alma? Eu aprendi que eu não preciso sofrer com isso, porque o meu Deus é um Deus presente. E Ele vai caminhar na minha frente. E eu vou seguir os seus passos. Amém, querido? Segundo lugar, Deus também está presente nas provações que nós enfrentamos. Se num primeiro momento a gente fala de decisão, no segundo instante a gente fala de provação. Parece-nos que esses homens estavam servindo a um Deus em troca de nada. Se Ele quiser nos livrar, nos livrará. Se não, rei. Ou seja, não era um anjo qualquer que estava com eles na fornalha, e sim, diz a palavra, o anjo do Senhor. E que nós aprendemos é que eles não entraram ali para somente impressionar o rei. Que esse anjo foi responsável também para que Daniel interpretasse o sonho do rei. Mas esse anjo do Senhor estava ali para salvar aqueles 3 judeus e honrar a fé deles na presença do rei e de todo o povo. Deus é aquele que nos honra, querido. Se por um lado, em algum tempo, em algum lugar, momento, alguém vai cuidar de jogar todos os seus troféus no lixo, por outro lado, existe alguém que te honra de uma forma verdadeira, e esse alguém é Deus. Deus estava honrando a fé daqueles que se entregam a Ele de todo o coração. Daqueles que o servem, não por interesse, mas por convicção. Daqueles que têm a motivação correta em servi-lo e em viver na presença dEle. Não basta acreditar em Jesus, apenas se nós não entregarmos a Ele com um compromisso verdadeiro. Eu queria dizer para você que aqui nós temos 2 tipos de compromisso. Primeiro, o compromisso com a própria vida. Se Ele quiser nos livrar, ó Rei, nos livrará. Ou seja, nós estamos empenhando a nossa vida na decisão. E Paulo fala depois que nós, por amor a Ele, nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. De quem é a sua vida? De quem é? Qual é a nossa concepção de posse? Muitas vezes eu percebo que a nossa concepção de posse é aquilo que está no espaço e no tempo. Então a gente concebe assim: eu tenho uma casa, eu tenho um carro, tem nada. O carro que você tem agora não é seu. Porque você pode sair daqui, desse culto, Deus me livre e guarde, né? Alguém diria assim, mas ele pode bater e dar PT. Perca total. É seu carro? Queridos, a nossa concepção de posse, ela precisa ser mudada. Não por essa concepção de espaço, mas por uma concepção linear. Ou seja, o que de fato é nosso é aquilo que você pode apresentar a Deus, que é a sua vida
e a vida de pessoas que você pode ganhar para Jesus. Isso é posse. Isso é herança. É mais ou menos assim, quando você chegar diante de Deus na eternidade, Ele vai perguntar a você: o que é que você fez com os talentos que eu te dei? E você poderá de repente olhar e dizer: Senhor, está aqui, ó, esse grupo aqui, ó, de 10, ou de 20, ou de 50, ou de 1000, ou de centenas. Senhor, são estes que eu pude ganhar para o teu reino. Isso é posse. E o galardão nos será concedido através daquilo que nós apresentarmos ao Senhor. E Ele vai dizer assim: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Nessa semana, querido, de quem ou com quem você falou de Jesus? Para quantas pessoas nesse ano você abriu a sua boca e falou de Jesus? Estamos falando de vida. A nossa vida é ofertada a Deus. Como o quê? Sacrifício vivo, querido. Santo e agradável. Isso que é o nosso culto racional a Deus. Deus não está querendo que você vá aí numa fornalha e se jogue dentro dela. Isso é um atentado contra a vida, talvez. Mas o que Ele quer é que a minha e a sua vida seja referencial de bênçãos. Que nós não sejamos levados pela contravenção, pelo corporativismo, pelo relativismo e pela falta de compromisso. Mas há um compromisso com a história que Deus está escrevendo com o seu plano e propósito. Irmãos, eu e você fazemos parte dessa história. Deus está construindo uma história. E nessa história, eu e você fazemos parte dela. E Ele quer que eu e você saibamos de uma coisa, e tão somente isso, que nós somos nas suas mãos como apenas instrumento, querido. Vaso, que Ele quer usar. Então fala assim: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor como vaso, como instrumento. Use, ó Deus, as minhas mãos, use os meus pés, os meus olhos, a minha boca, mas me use, por favor. Que a história não passe por mim desapercebida, que eu faça parte dela de uma forma ativa e verdadeira. Esses homens dizem: olha, rei, a história que Deus está escrevendo através da nossa vida, ela vai continuar. Porque Ele é presente nas provações que nós enfrentamos. Agora, meus irmãos, muitas vezes Deus permite que nós andemos na teimosia do nosso coração e que a gente colha os resultados da nossa escolha. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham um compromisso consigo mesmos e com a história que Deus estava escrevendo através da vida deles. Eu disse para alguns uma semana passada que algumas pessoas têm feito a diferença no mundo. Eles têm marcado uma geração. E eu e você também podemos marcar a nossa geração. Você crê nisso? Que Deus pode te usar para marcar a geração? Mais do que eu e você possamos imaginar. E aí alguém poderia objetar: mas gente, o que tem de mais? Nos ajoelhar diante da estátua. Todo mundo vai fazer isso, eu também posso fazer, afinal. Somos apenas 3 em meio a essa multidão. Mas esses homens tinham consciência que Deus os havia escolhido para serem instrumentos para uma renovação espiritual que eles não podiam medir e que certamente iria acontecer. Aquele seria um momento histórico na vida de Israel. Você não veja. Deus estava desafiando os deuses pagãos dentro do quintal deles. E a nação de Israel precisava ver isso. E eu te pergunto, querido, você emprestaria o seu nome e testemunho para que Deus usasse a favor de um desafio de Deus?
E um pensamento girava na cabeça daqueles 3 jovens. É que eles não podiam falhar naquela hora. Quantos cristãos hoje, queridos, estão trazendo para dentro da igreja práticas estranhas? Deixe de confiar em Deus, no poder dEle, e submetem-se muitas vezes a princípios e contravenções que Deus condena e abomina. Mas no coração daqueles jovens ali, havia certeza expressa em Isaías, quando ele fala lá: não temas, porque eu te remi. Não temas, porque eu chamei pelo teu nome, tu és meu. E é Deus quem diz para o meu e o seu coração: quando vocês passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando vocês passarem pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. E foi exatamente isso que esses homens aqui experimentaram. O fogo e nem a chama ardeu sobre eles, porque Deus é um Deus presente nas provações. Davi é quem diz: olha, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Queridos, Deus pode não livrá-lo das tribulações, mas Deus vai livrá-lo nas tribulações. Entende a diferença? A provação, ela pode acontecer. A tribulação pode bater à sua porta. Nem Deus vai livrá-lo disso. Mas Deus pode livrá-lo na tribulação. Deus pode livrá-lo na provação. Deus pode livrá-lo no problema. E Davi fala assim: olha, quem tem Deus como amparo, não precisa de autodefesa. Não precisamos brigar, porque Deus é quem nos livra e nos defende. Davi diz assim: porém, os que me procuram tirar a vida, o Senhor vai abismá-lo e destruí-los nas profundezas da terra. Queridos, nós temos que aprender que a nossa luta não é nossa somente, é do Senhor. E Isaías fala que o nosso Deus é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus presente nas tribulações. As nossas lutas não são travadas na discussão, mas na oração. Davi tinha um reinado que estava sendo ameaçado pelo próprio filho, mas ele tinha consciência de que o trono não era conquista sua, mas propósito de Deus. Queridos, essa é a consciência que o meu e o seu coração precisa ter. Que as coisas que acontecem conosco não são conquistas nossas, são propósito de Deus. E o que Ele tem para nos dar, Ele vai nos dar, independente de você entender ou não, acreditar ou não, Ele vai conceder. Deus então o livraria da boca do leão, daquela fornalha ardente. Então é necessário que a nossa alma tenha confiança no Deus que é presente, que é fiel e jamais permitirá que nós sejamos provados além das nossas forças, mas juntamente com a provação nos dará o livramento para que possamos suportar. Assim diz a palavra do nosso Deus. Você crê nisso? Toma posse então, em nome de Jesus. E para encerrar, queridos, Deus é presente nas vitórias que nós alcançamos. Deus é presente na vitória que nós alcançamos. Deus é presente nas decisões que nós tomamos. Deus é presente nas provações que passamos. E Deus é presente na vitória que nós alcançamos. E aprendamos uma coisa nessa hora, que não é o milagre que nos converte. O milagre, o máximo que ele faz é abrir um caminho, ou nos sensibilizar para a revelação de quem Deus de fato é. Nós vivemos num mundo em crise. As aflições são grandes, nas pessoas, nos governos, nos países. Vivemos em constantes ameaças.
Mas a resposta ou a solução não está no caminho da globalização, naquilo que o homem é capaz de fazer, oferecer. O curioso é que a cada dia mais o homem se afasta de Deus e tenta loucamente construir os seus próprios caminhos. Gente que quer ver sinal, quer ver soluções, mas não querem aprender os princípios da vida que norteiam a nossa vida, que Deus oferece para a nossa vida na sua presença. Gente que não quer mudar, que desafiam a Deus o tempo todo, que blasfemam contra Deus. Mas esse Deus, curiosamente, estranhamente, maravilhosamente, é o Deus presente nas nossas vitórias. E o rei fica impressionado, porque ele constata que não havia nenhum dano àqueles jovens após saírem da fornalha. Muitas pessoas não conseguem atribuir a Deus suas conquistas ou vitórias. Muitas vezes lembram-se dele de modo distorcido apenas na hora das provações. E algo extraordinário em termos de vitória, aqueles jovens constatam e a nação de Israel ali também presente. Primeiro, o próprio rei, ele se rompe numa adoração cheia de temor. Olha só o que é que sai da boca do rei. Bendito seja o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. E isso é o rei, irmãos, que está dizendo. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Moody dizia o seguinte, que o mundo ainda está por ver o que é que Deus pode fazer com alguém totalmente entregue a ele. E uma vez um jovem, todo estudado, muito cheio de capacitações, de diplomas e títulos, chegou diante de Moody, queria conhecer Moody, porque a sua fama estendia-se sobre toda a face da terra, onde as pessoas podiam ouvir sobre ele. E quando aquele jovem estudado foi conversar com Moody, ele ficou decepcionado. Segundo a história, Moody tinha um português arrastado, bastante rude. E aquele jovem, então, foi tirar sarro da cara de Moody. Moody, você é o Moody que o pessoal fala aí? Sim. Você não sabe nem falar direito, nem conversar direito. Como é que você consegue pregar para as pessoas e elas aceitarem? E ele respondeu, olha, querido, eu não sei, de fato, falar como você é capaz de falar, porém, com aquilo que Deus me deu, eu tenho glorificado ao meu Criador. E você, a quem tem glorificado? Com seu conhecimento e capacitação. Vitória. Deus nos dá vitória. Mais cedo ou mais tarde, querido, a vitória Deus te dará. Não desista. Seja persistente. O Deus do impossível, Ele não esqueceu de você. Ele nunca falhou e jamais falhará. Quando houve a perseguição da igreja no primeiro século, pegaram um homem chamado Justino e disse, olha, você tem que negar a Deus. Ele disse, olha, faz 86 anos que eu sirvo ao meu mestre. Ele nunca me decepcionou. Como eu poderia agora maldizer ao meu rei que me salvou? Eu vou caminhar para a vitória. E Paulo fala assim, olha, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como libação. E o tempo da minha partida já é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, isso é vitória. Vamos falar de vitória. Nós temos orado todos os dias pelo nosso irmão William. Não temos?
Irmão, sabe o que Deus colocou no meu coração nesses dias? Tem sido muito forte. Ele me trouxe à memória Gênesis 5:24. E lá diz o seguinte, queridos, que Enoque andou com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. E Deus disse assim, William, não é mais desse mundo. Como ele nunca foi. Eu não estou dizendo que eu tenho que orar para ele, Deus levá-lo. Não estou dizendo isso de forma alguma. Estou dizendo que nós não podemos ser egoístas. Porque, irmãos, a vitória está mais próxima do William do que nós imaginamos. Mas a gente acha que é derrota, né? A gente constrói um princípio totalmente errado. E Paulo fala assim, ó, estar com Deus é incomparavelmente melhor. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então para com esse negócio de mirar nesse mundo. A nossa pátria, irmãos, está nos céus. Eu e você estamos aqui como o quê? Peregrinos e estrangeiros. Aqui não é a nossa casa. Nós estamos de volta para a nossa casa. Lá no Éden, o homem foi expulso da sua casa. E do Éden até a eternidade. O que nos espera é que a gente tenha a capacidade de entender. Estamos voltando para casa. Nós não chegamos em casa ainda. Você entendeu isso? Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte. Que aquele rei que cometeu um erro, a grande vitória agora é essa. Portanto, olha só, na boca do rei que está sendo essa palavra, hein? Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus. E então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego na província da Babilônia. É Deus quem nos dá a vitória. O Ministério Atos tem feito um trabalho que talvez nós que não conhecemos, né? Em vários lugares eles têm que levar. Aliás, eu diria que hoje, em termos de quinta igreja, é o ministério mais atuante na evangelização. Bem, queridos, a semana agora, estava lá na sala minha, pesquisando lá e lendo, aí eu escutei só um grito assim, uhul! É Eliane Buiati. O que é isso, Eliane? Você está tudo bem, minha irmã? Levantei, essa mulher está passando mal. Ué. Esses dias de crise e problemas, né? Falei, meu Deus, perto da gente, né? Eu cheguei lá, estava feliz, né? Radiante. Olha, a prefeitura, ministério, firmou uma parceria com os nossos meninos aqui do Ministério Atos, parceria antidrogas. E olha, provavelmente nós vamos receber uma verba lá em outubro, não sei de quantos R$1.000, para investir no reino. Pode aplaudir a Jesus, querido. Isso é vitória. Isso é Deus presente. O Deus que honra aqueles que o servem de coração. E isso é o que mais importa para a gente, querido. Ou não é? Então, é evidente que todo verdadeiro encontro com Deus produzirá transformação verdadeira. Foi assim com Zaqueu e com todos aqueles que querem achegar-se a Deus, decidem reparar os seus erros. Mas Deus é quem está no controle. Esse Deus é um Deus presente. Eu queria que você tivesse a coragem, nessa hora, de curvar a sua cabeça e dizer, Deus, muitas vezes eu não tenho visto essa presença do Senhor na minha vida. Que a gente transformasse agora esse momento num momento de confissão, queridos, de entrega.
Eu sei que Deus quer fazer através de mim e da sua vida algo muito mais. Agora mesmo nossa irmã Dina nos procurou para orar por uma irmãzinha, menina, que está numa situação difícil, extrema, de saúde. E podemos orar também por essa criança. Mas eu queria que você agora fosse boca de Deus. Que você fosse olhos de Deus. Os braços dele, as mãos dele, os pés dele. Que você dissesse: Deus, eu quero sentir esse Deus presente na minha vida. Nas decisões que eu tiver que tomar. Eu quero sentir a tua presença nas provações que eu vier enfrentar. Mas Deus, eu quero também sentir a tua presença nas vitórias que eu vou alcançar. Você crê nisso, irmão? Levanta a sua mão. E você vai orar com Deus. Você vai dizer para Ele o quanto você crê. Pode ficar em pé. Você que crê nisso. Você que entendeu essa verdade. Você que quer aplicar isso para o seu coração. Deus ainda tem vitórias e mais vitórias para conceder a você, que é povo dele. E essa vitória talvez, irmão, minha irmã, está mais próxima do que você imagina. Então crê nele agora, de todo o seu coração. Deus, muito obrigado, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra que o Senhor é um Deus presente. E, ó Pai, nós confessamos nessa hora, ó Deus, o nosso pecado, às vezes de incredulidade, Deus, quando muitas vezes a gente não percebe isso, a gente não entende isso, e a gente não vê isso. Mas Deus, a despeito de nós, o Senhor continua sendo presente. Presente nas tribulações, nas provações, nas lutas, mas também, Deus, nas vitórias, ó Pai. Queremos, Senhor, ainda experimentar um tempo nessa igreja de muitas vitórias. Queremos, ó Pai, que o teu povo nessa hora seja, Pai, alcançado por algo novo. E Deus, que o teu poder faça diferença, ó Pai, no meio do teu povo. Olha, ó Deus, por essa criança ali naquele hospital. Senhor, é esse problema que nós não sabemos qual é, mas o Senhor sabe. Deus, que nessa hora, Pai, visite essa criança. E ali, ó Pai, os médicos possam ter experiência com um Deus que cura, com um Deus que liberta, com um Deus que restaura. Deus, nas tuas mãos, ó Pai, estão as nossas vidas, ó Deus. E nós te amamos, Paizinho querido. Queremos, ó Pai, que o nosso coração esteja afinado com a tua vontade, com o teu querer, com o teu desejo. Mas, Pai, por favor, nos ajude a encontrar o caminho de volta para casa. Oh Deus, o que nós mais queremos, ó Pai, é estar diante do Senhor, na tua presença, vivendo todos os dias para entender e fazer a tua vontade. Que nós sejamos boca do Senhor, sejamos os teus pés, sejamos as tuas mãos, sejamos os teus olhos, a levar essa mensagem ao pecador, ao homem perdido e ao perdido homem, em nome de Jesus Cristo. Nós te amamos, ó Pai querido, nós te amamos, Paizinho querido. Nos encha, Pai, do Senhor, do teu Espírito, da tua graça. E assim, ó Pai, nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Tenha uma boa semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.